Olá galera, vamos gravar aqui agora uma aula de física sobre óptica, tá bom? A gente vai fazer uma introdução à óptica, tá? Esse assunto agora, desse semestre que a gente vai estudar. Então vamos lá começar com óptica, tá bom? A primeira pergunta, tá, que eu quero fazer para vocês é o que é luz, tá? Porque a luz em si, ela tá no ponto central de tudo o que se entende por óptica, tá? Então tudo que se entende por ótica, a gente vai estar aí tratando sempre do efeito da luz de qualquer forma, tá bom? Então a gente vai conseguir responder essa pergunta aí durante a aula, tá? A gente vai ver o seguinte, fontes de luz, eclipse, vamos ver reflexão, vamos ver refração, espelhos, lentes, cores, imagens, tá? A gente vai ver também o olho humano, vamos falar sobre instrumentos ópticos e aplicações. Galera, óptica tem uma grande aplicação, né? Você sabe que tudo que a gente estuda para melhorar nossa qualidade de vida como ser humano, né? Então a gente vai tratar de tudo isso aí, tá bom? Então quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais legalzinho, mais bonitinho, tá bom? Minha letra é cavernosa, você já sabe disso, mas não tem galho não, né? Já dá para entender. Então tem duas ramificações, tá? Que eu coloquei aqui. Tá? Tem a óptica geométrica e a óptica física. A óptica geométrica, ela analisa os fenômenos luminosos e suas aplicações, que é o caminho, né, e ao atravessar os meios, né, o que acontece essa relação aí. E a óptica física, ela vai explicar os fenômenos da interação da luz com a matéria, tá bom? Então um exemplo aqui da relação da física, da óptica física, a gente pode dar um exemplo sobre a fotografia, né? Então como é que surge a fotografia? Então é uma relação da física com da luz com a matéria, tá bom? Então vamos continuar aqui agora. A gente vai falar aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha de novo aí, sobre fonte de luz, tá? Tá bom. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente tem várias fontes de luz, tá? Tem a primária, que um dos exemplos é o sol, né? A fonte para ser primária, ela tem que ter obrigatoriamente a produção de luz, tá? A luz tem que partir dela, a luz, ela será o ponto central que produz luz, tá? Lá no sol a gente sabe que tem as condições atômicas, né? Onde os gases lá vão estar em grandes explosões, essas grandes colisões dos gases lá dentro do Sol, né? Ele vai emitir fótons, né? Que é a luz. Então é a luz primária. Tá? Outro exemplo de fonte primária tem as estrelas, que também tem a mesma característica do Sol, bem parecido. Tem a questão de uma luz, de uma lanterna, de uma lanterna acesa, de uma luz de residencial acesa, de uma fogueira, tudo é exemplo de fonte primária, tá bom? Então, uma fonte secundária, nós temos aqui a Lua, tá? A Lua é uma fonte secundária. Por que é a fonte secundária? Para ser fonte secundária, galera, é o seguinte, não pode produzir luz, tá? Então, se for a estrela, no caso aqui um corpo celeste, que é a Lua, então a luz vem do Sol, ela bate na Lua, né? Vou usar a palavra bate, mas ela vai estar refletindo aí, tá? Ela reflete da Lua até a gente, tá? Então a luz do Sol vai até a Lua, toca na Lua e vem até nós, então nós conseguimos enxergar a luz, mas a Lua não tem luz própria, tá? Também como outros corpos celestes, meteoros e outras coisas, tá bom? A gente tem a fonte de luz também pontual. O que seria uma fonte de luz pontual? Eu botei um exemplo aqui, tá? De vagalume, tá? Que é um insetozinho, um besourinho que sempre tá aí com a luzinha própria, né? Ele tem uma luzinha própria também, né? Ele produz lá uma reação química dentro dele, ele tem a luzinha própria, tá bom? E o outro exemplo de fonte pontual é quando você tem uma fonte em relação a um espaço muito pequeno, né? Ou melhor, você tem uma luz que ela não vai iluminar todo o espaço onde ela está colocada, tá bom? Então ela aí é uma fonte de luz pontual que nós podemos chamar. Um exemplo também seria uma estrela muito, muito distante da Terra, né? Então a gente vê pontinhos lá no céu. Fonte extensa, tá? Esse Tzinho ficou meio fioso aqui, mas é um T, fonte extensa. Eu botei aqui como exemplo só esse asterisco, porque também o Sol, em relação ao sistema solar, ele ilumina todo o sistema solar, como vocês já sabem, né? Então ele é uma fonte extensa aqui, principalmente sobre nós, tá? Mas também a fonte extensa está caracterizada também ao lugar. Então se você colocar uma luz, tá? Uma luz fluorescente, por exemplo, dentro de uma caixa, e você abri-la, ela vai estar sendo fonte extensa ali dentro daquela caixa, tá bom? Outra questão de fonte de luz, a gente tem a luz chamada de luz monocromática, tá bom? Esse nome tá cavernoso, monocromática, que quer dizer,
única cor. Então, é uma fonte de luz que tem uma única cor, a gente chama de monocromática. A gente tem a policromática, tá? Ou seja, tem várias cores, tá bom? Então, aí são também uma característica da luz, tá bom? Ou de luzes, né? No caso que ela vai ter, tá? A gente tem aqui, vou botar aqui um exemplozinho aqui, tá? Que é muito massa, cara. Isso aqui você tem que aprender isso aqui rapidamente, que você vai usar nos testes de vocês, tá? A velocidade da luz no vácuo, tá? Você já sabe, tá? Alguns já sabem, né? Que a luz tem uma velocidade constante, ela máxima no vácuo, ela atinge 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é a velocidade da luz. A gente bota um Czinho, tá? Que a gente apresenta a velocidade da luz pelo C. Quando a gente está tratando de velocidades comuns, né, da nossa realidade, a gente chama lá de V, né, aqui é C, que representa luz, tá? Aí a gente tem um ano-luz. O ano-luz, pessoal, é medida de distância. Ele vai ser igual à velocidade da luz, que multiplica o tempo, tá bom? Então ele aqui é igual a ΔS. Esse ΔS é medida de distância, né, de espaço, tá bom? Então tem algumas questões aí que aparece essa questão. E o ano-luz, galera, equivale a 9,46 trilhões de quilômetros, né? Que eu poderia substituir essa palavra trilhão de quilômetro por 10 a 12, elevado a 12, né? A potência 12. Então, é uma maneira de eu estar representando aí um ano-luz, tá? E tem uma maneira de a gente calcular isso aqui. Você transforma um ano-luz em segundos, tá? E multiplica por a velocidade da luz, que é essa aqui, você vai achar esse valor, tá bom? Se você quiser treinar isso aí, você pode tentar. Um exemplo aqui, vamos tentar entender melhor. Um exemplo aqui, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha para ficar bem legal, tá? Minha letra já é fiosa, tá? Tem que ajeitar dentro do quadrante aqui, né? Olha só, o Sol localiza-se a 1,5 vezes 10 a 11 metros de distância da Terra. Em quanto tempo a luz emitida pelo Sol atinge a Terra? Olha que aqui ele já deu a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é uma constante, né? A gente chama. A solução, galera, é o seguinte, ó. Temos que, ele já deu aqui, né? Velocidade da luz. E aqui ele deu o espaço, que é a distância entre o Sol até a Terra, né? Que é 1,5 vezes 10 a 11 metros, tá bom? Então a gente vai usar isso aqui, ó. Que é aquela equaçãozinha que nós já conhecemos do movimento uniforme, tá? Que a luz vem percorrendo um movimento uniforme. Então, a distância vai ser igual a velocidade multiplica o tempo. Veja que essa velocidade agora será substituída pela velocidade da luz, que é C, né? 3 vezes 10 a oitava. Tá aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse valor aqui, né, 1,5 vezes 10 a 11 metros, é a distância, tá? Tá aqui, ó, a distância localiza do Sol à Terra. Então, o que vai achar, a gente vai procurar isso aqui, ó, o tempo, tá? Que essa luz vai demorar para chegar até nós. Quando a gente equaciona, né, ou seja, você vai isolar aqui o t, então fica o tempo, né, a variação do tempo que vai ser gasto, vai ser 1,5 que multiplica 10 a 11 metros por segundo, que vai dividir a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Esse metro com esse metro que vai embora, fica o segundo, que é a unidade de tempo, que é o tempo que nós estamos procurando, então vai dar 500 segundos quando se faz essa divisão, tá bom? Você pode dividir isso por esse, né? E depois calcula a potência aqui. E esse valor de 500 segundos, pessoal, é a mesma coisa que você vai transformar para minuto, né? Você divide por 60, você vai achar 8 minutos e ainda vai sobrar ainda 20 segundos. Então, a luz, o fóton, que quando sai do Sol, tá? Ele demora 8 minutos e 20 segundos para chegar à nossa Terra, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais uma continuaçãozinha, tá bom? Desse nosso estudo de óptica, tá? A gente vai tratar aqui de raios de luz, tá? Deixa eu ajeitar para ficar legalzinho. Beleza. Raios de luz, olha só. Tem os raios paralelos, tá? Essas setinhas, pessoal, com essas marcações aqui, representa raios de luz, tá bom? Então, você tem um raio paralelo, quando segue uma paralela ao outro. Você tem um raio de divergente, você tem uma fonte de luz que ela ilumina nessa direção, tá? Vamos imaginar aí um farol de um carro, por exemplo, né? E aqui você tem uma fonte, né? O raio de luz sendo convergente, tá? Ele está convergindo para todo ponto, tá? Então, imagina aí que você tem vários lasers, né? 1, 2, 3 lasers aqui apontando para um único ponto aqui nesse desenho, tá bom? Então, você tem paralelos, divergentes e convergentes. E tem os meios de propagação.
Esses meios de propagação, galera, você já conhece também, que é muito simples, tá bom de entender. Temos os meios transparentes, os meios translúcidos e os opacos, tá? Então, aqui é um Czinho, tá? De translúcido, que fica cavernoso mesmo. Então, eu botei aqui, tá? Um desenhozinho aqui de um objeto qualquer, só que esse objeto aqui é transparente. Então, os raios, lembrando que considere esses tracinhos com essas setinhas, raios luminosos, tá bom? Então, eles passam pelo objeto, tá? Vamos colocar aqui pelo um plástico, tá? Vamos considerar que aqui seja um plástico transparente, tá bom? Ou a água, né? A gente pode colocar assim também. E alguns meios ele é transparente, mas não passa totalmente, né? O translúcido é aquele meio, galera, que quando o raio luminoso chega, ele sofre alteração aqui dentro desse meio e ele não segue a mesma trajetória retilínea, ele sofre uma variação, tá? Olha aqui esse aqui veio, né? Quando aqui ele sofre a variação e vai para outra direção, tá? Esse aqui é muito usado também como óculos escuro, né? Que você tem aqui o olho e todos os raios de luz não penetram no seu olho. Então, quando você usa óculos escuro, você diminui a incidência de raios luminosos dentro dos seus olhos, dentro da sua retina, né? Então, você vai ajudar aí na recuperação dos olhos. E o meio opaco, claro, esse meio opaco a gente pode chamar aqui de parede, tá? Deixa eu tentar aqui desenhar alguma coisa aí parecido com muro ou parede, tá? Então aqui, ó, o raio luminoso vai bater e vai voltar, tá? Ele não vai penetrar, ele não vai ultrapassar meios opacos. O raio de luz chega e volta, tá bom? No caso que ele vai refletir. E aqui nesse caso, quando você tem um meio opaco, que seria uma calçada, a gente pode considerar também, a incidência da luz, ela vai fazer com que seja absorvido parte dessa luz e vai esquentar, no caso que esquenta a parede, esquenta a calçada, esquenta a pedra e assim por diante, onde você esteja colocado, tá bom? Eu tenho aqui uma outra colocação sobre os raios de luz na propagação retilínea da luz, tá bom? Deixa eu ajeitar para ficar mais legalzinho. Então a gente tem a propagação retilínea da luz, tá? Então aqui é uma fontezinha de luz, tá? Considera que é uma lanterninha que eu não coloquei o nome, mas aqui você tem um objeto, tá? Esse objeto aqui é um objeto opaco, tá? Um objeto opaco, tá? Então a luz vai passar nas extremidades dele, né? Ele vai refletir aqui uma sombrazinha aqui, tá? Então aqui esse mesmo tamanho aqui dá para comparar isso aqui, depois a gente vai ver como é que calcula, tá? E aqui é uma propagação retilínea, tá bom? Então quando você bota a sua mão, tá? Aqui você vai ver uma sombra lá se fosse um raio luminoso, tá bom? Aí tem a independência dos raios, tá? Os raios luminosos é o seguinte, você tem duas fontes aqui, tá? Vamos chamar aqui de lanterna, tá? Lanterna, tá? Fiozinho, tá? Então a lanterna do lado, a lanterna do outro. Então elas jogam feixe de luz, vamos colocar que essas lanternas sejam de luz diferente, né? Luz verde, luz azul. Tá? Aqui então você tem essa luz aqui, é a mesma que saiu daqui, essa aqui é a mesma que saiu daqui. Quando elas passam uma pela outra, tá? Elas são independentes, tá? Não vão sofrer alteração, tá bom? Então chamamos de raios independentes, tá bom? Eu vou ver aqui também, tá? Uma outra questão aqui que é reversibilidade dos raios de luz, tá bom? Deixa eu ajeitar mais uma vez aqui, tá? A gente está encerrando aqui. Então, o seguinte, ó, você tem uma lanterna que aqui vamos chamar aqui de espelho, tá? Uma superfície luminosa, então a luz vem daqui, reflete e vai para o olho. Então você olha que consegue ver a luz emitida por essa lanterna. E ao contrário também, né? Você tem no lugar aqui, você põe a lanterna. Então a lanterna ilumina, né? E a luz reflete aqui, você vem ver o olho, vê a lanterna, tá? Aqui eu quis tentar, mas ficou meio confuso, então eu resolvi fazer esse outro desenhozinho aqui, tá bom? Então a reversibilidade, tá? Você consegue ver aí, tem muita aplicação sobre espelhos. A sombra e penumbra. Pessoal, eu usei aqui a sombra e penumbra, eu coloquei logo o exemplo do eclipse solar, tá bom? Esse eclipse solar você tem o sol, tem a lua e tem a terra, tá? Então aqui, ó, essa parte que ilumina, projeta uma sombra aqui, é uma sombra, aqui é o eclipse, nesse ponto, e o restante aqui, tá? É penumbra, tá? Penumbra. Então aqui eu vou colocar aqui um exemplo, um exercíciozinho aqui, tá? Vocês vão dar uma pausa, tá? Que eu quero acabar aqui dentro do tempo, para ler, tá bom? Então eu vou só colocar aqui a solução, que é para dar tempo aqui 15 segundos ou 15 minutos. Então é o seguinte, tá? Você tem aqui o prédio, tem aqui a haste, então aqui você tem a altura menor, com H menor, né? E aqui é o L maiúsculo e o L minúsculo, tá? Então você vai ter a relação da altura do prédio pela altura da haste, né? Da vara, e aqui a sombra do prédio pela sombra da haste. Substituindo os valores que você tem aí no problema, pessoal, você vai encontrar o seguinte, tá? Que a altura H vai ser de 60 metros, que seria a altura do edifício, tá bom?
Pessoal, eu vou tentar aqui resolver com vocês em outro momento mais aulas, tá? E a gente vai entender melhor, tá? Obrigado, tchau, abraço.